O São Paulo treinou nesta quinta-feira ontem no CT da Barra Funda e deu sequência à preparação durante a intertemporada. O zagueiro Sabino evoluiu na recuperação e participou de parte da atividade com o restante do elenco. O zagueiro se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida em maio. O jogador frequentou o CT mesmo durante o período de férias dos demais atletas para poder acelerar a sua recuperação. O Sabino iniciou transição na última semana e na quinta-feira, ontem, teve os primeiros minutos de treino com bola ao lado do restante do elenco. Bom, então tá aí Sabino evoluindo bem, tá? Ele que fazia parte ali de alguns poucos jogadores que, quando estava ali naquelas férias, continuou frequentando o CT porque está se recuperando de lesão. Já iniciou a preparação, a transição física, né, para o gramado, e ontem, na quinta-feira, pela primeira vez, né, desde que ele se machucou, participou aí de trabalho com bola junto com o restante do elenco. Não foi todo o treino, mas algumas atividades, parte do treino ele fez ali com bola, então já tendo aí uma evolução importante. O Sabino, não sei se ele vai estar disponível para a volta no dia 22 contra o Atlético Paranaense, mas de qualquer maneira está se recuperando e em breve vai estar aí à disposição do técnico Dorival Júnior, tá bom? O treinamento do São Paulo foi focado no sistema defensivo. Pela manhã, a comissão técnica exibiu um vídeo aos jogadores com instruções táticas. Em seguida, os atletas fizeram um trabalho na academia. Em campo, os jogadores realizaram exercícios de mobilidade como aquecimento. Na sequência, o Dorival organizou uma atividade tática de 11 contra 11 com foco na organização defensiva. O treinador acompanhou o trabalho de perto e orientou aspectos como compactação, balanço defensivo, pressão na bola, coberturas, encaixe de área e subida de pressão. A atividade foi encerrada com cobranças de bola parada. Foi aí as atividades, né, que o Dorival fez junto com o elenco do São Paulo na quinta-feira, ontem, né? O destaque mesmo aí é o Sabino começando a fazer trabalhos com bola, evoluindo bem aí para daqui a pouco estar à disposição do técnico Dorival Júnior, né? Quando ele se machucou, que foi naquele jogo contra o Botafogo, né, que a gente tomou o gol no finalzinho, um dos vários jogos que a gente tomou gol no final, né, antes da parada para a Copa, a informação que tinha que a lesão dele não era uma lesão grave assim, mas não era uma lesão simples, tanto que a lesão dele, a informação que tinha que ele ficar 2 meses para se recuperar, né? E desde o jogo contra o Botafogo, só agora que ele foi fazer, né, aí algumas atividades com bola, né? Então, não foi uma lesão grave que vai ficar, sei lá, o cara vai ficar 6 meses, 8 meses fora, não, mas 2 meses ou até mais, sim, né? Mas já tá aí perto de retornar. Beleza, rapaziada? Vamos seguindo aqui, meu parceiro. Já vamos entrar nesse tema aí da troca entre São Paulo e Botafogo. Cara, as coisas que acontecem em São Paulo é inexplicável, né? Uns negócios assim, incrível. As coisas que acontecem, tem coisa que parece que é brincadeira, como eu falei na introdução, mas não é, né? Realmente são fatos aí. Vamos lá. Informação, né, quem trouxe em primeira mão aí foi o Gabriel Sá. O staff do zagueiro Ferrarese roeu a corda e a troca entre São Paulo e Botafogo envolvendo o venezuelano e o volante Newton não deve mais acontecer. O Newton, que desembarcou em São Paulo aí na quarta-feira e realizou exames médicos e na quinta-feira ontem esteve no CT da Barra Funda, fez fotos para o anúncio oficial e conheceu os seus novos companheiros. Isso mesmo, o cara já veio para São Paulo, já foi para o CT, já conheceu os seus companheiros, já tirou aquelas fotos, né, aquele foto, vídeo, né, que é o material para o anúncio oficial, tudo já foi feito. Aí vai falar agora para mim, Gabriel, tá, quer dizer então que o Newton vai ter que voltar para o Botafogo? Não exatamente. Com a queda da troca aí de um jogador pelo outro, o São Paulo agora trabalha para adquirir o Newton em definitivo junto ao Botafogo, tá bom? Então, uma troca aí de um jogador pelo outro
não deve mais acontecer. Deu ruim. Agora o São Paulo está tentando negociar com o Botafogo uma compra definitiva do Newton. Tá? As partes seguem conversas para poder chegar a um acordo sobre o valor da transferência. A expectativa é que o São Paulo consiga estruturar o pagamento para começar a desembolsar os valores somente em 2027. Então, rapaziada, assim, vamos lá. Pelos comentários que eu vi, desde quando começou essas informações sobre troca, pelo que eu vi, a grande esmagadora maioria da torcida de São Paulo que eu vi reclamou de uma troca do Newton pelo Ferrarese, né? Porque, pelo menos a grande maioria acha que seria algo aí ruim para o São Paulo, e eu também acho. Acho que o São Paulo sairia perdendo uma troca um pelo outro, pau a pau, né? O Ferrarese tem um valor de mercado maior, né? Um jogo que está valorizado, é de seleção, né? E o Newton não é de seleção, não está valorizado, está em baixa porque quase não joga no Botafogo, muito criticado lá, está desvalorizado. Então, o fato da troca ter dado ruim, melou a troca, tu vai falar, pô, Gabriel, bom, né? Já que a maioria não queria, então algo bom. Sim, bom, que não vai trocar o Ferrarese pelo Newton. Só que isso é um ponto bom, um ponto positivo, só que agora a gente tem outra preocupação. Qual é, Gabriel? Quanto que o São Paulo vai pagar pelo Newton? Porque agora a negociação é o São Paulo trabalhando para comprar o Newton de forma definitiva. Não é que o Newton vai voltar para o Botafogo, não. Agora o São Paulo, que é o Newton, né, mas vai negociar um valor com o Botafogo. Agora a questão é quanto o São Paulo vai estar disposto a pagar pelo Newton. Tá? Aí a gente pode aqui lembrar de algumas coisas. O blog do São Paulo te entrega informação de que o São Paulo tinha um entendimento de que o Newton tinha um valor ali de mercado de 3, 4 milhões de euros. E o Ferrarese tem uma opção de compra no contrato com o Botafogo de 6 milhões de euros. Então, tem uma diferença. Por isso que a grande maioria não queria que trocasse um pelo outro, porque o Ferrarese vale mais do que o Newton. Aí, o São Paulo tinha entendimento que o Newton valeria 3, 4 milhões, só que pelo lado do Botafogo, o Botafogo tinha entendimento de que o Newton vale mais do que isso, né? Que vale 5, que vale 6 milhões de euros, valor ali semelhante ao Ferrarese. E aí que está a questão. Não dá para o São Paulo, por exemplo, topar pagar 6 milhões de euros pelo Newton, 5 milhões de euros, acho muito caro, né? Então, se por um lado a gente fica aliviado e feliz que não fez a troca, agora a gente tem outra preocupação. Quanto que o São Paulo está disposto a pagar? Quanto que o São Paulo vai pagar? Até porque o São Paulo está naquela questão aí já há muito tempo de não contratar ninguém pagando os direitos econômicos, né? Como o Gabriel Sá colocou aqui, a expectativa do São Paulo é tentar fazer um acordo aí para começar a pagar somente em 2027, ano que vem, né? Então tem essa questão aí. Então, cara, agora vamos aguardar para saber o que vai acontecer aí, né, rapaziada? Porque agora a preocupação é quanto o São Paulo vai estar disposto a pagar. Porque, assim, o São Paulo quer muito jogador, porque é um pedido do Dorival, tem essa questão, né, que o Dorival quer muito. Tem o fato que o jogador já está em São Paulo, já se apresentou ao São Paulo, já fez exame, já conheceu os jogadores, já fez as fotos com a camisa. Então, isso queira não dar uma pressão a mais para negociar em definitivo o Newton com o São Paulo. E aí que tá, né? E aí que tá. Quanto que o São Paulo vai pagar? Tem que ter essa preocupação, porque a gente sabe como é que funciona o São Paulo. Os caras não têm responsabilidade, gastam o que tem, o que não tem, e não estão nem aí. A gente sabe como é que é, né? E não pode pagar uma fortuna, um absurdo aí pelo Newton, né? Então, vamos ver o que o São Paulo vai fazer, né? Enfim, vamos seguindo aqui, rapaziada. E por mais que as informações do São Paulo de mercado aí por um zagueiro tenha aí esfriado, né? Tem tempo já que não sai nada aí sobre São Paulo no mercado em busca de zagueiro. São Paulo segue aí de olho no mercado e trata aí com prioridade um zagueiro. Tá aí, ó, o UOL. São Paulo não quer sua Arboleda e mira novo zagueiro, mesmo após recusas. A reintegração de Arboleda ao elenco não alterou o planejamento do São Paulo para a janela de transferências e o clube segue priorizando a chegada de um novo zagueiro. Mesmo com o retorno do equatoriano às atividades,
a diretoria mantém a contratação de um zagueiro como prioridade absoluta e segue no mercado em busca de um reforço para esse setor. A necessidade de um novo defensor ganhou força nas últimas semanas, por uma sequência de baixas no elenco, como Dória, por exemplo, né, que foi o último aí a sair. O Sabino está machucado, comentamos sobre ele daqui a pouco, então o São Paulo segue aí no mercado em busca de zagueiro. Tem o Ferrez, que foi emprestado, né, tá no Botafogo, comentamos sobre ele agora há pouco. Então o São Paulo aí ainda está, mesmo com várias recusas, tem ainda no planejamento um zagueiro como prioridade. Aí o UOL traz aqui, né, que o São Paulo teve recusas, né, tentou o Arthur Chaves lá do Hoffenheim, novela gigantesca, fez proposta, não conseguiu. Domingos Duarte também é uma novela gigantesca, 2 novelas gigantes, não conseguiu. Então, mesmo com algumas dificuldades de buscar um zagueiro, o São Paulo segue aí tratando essa chegada como uma prioridade, né, como uma prioridade aí, tá bom? Enfim, vamos avançando aqui agora, rapaziada. Bora falar aí sobre um jogador que está valorizado no mercado, que São Paulo está de olho, né, para poder vender, que é o Mailton, né, que foi emprestado aí para o Fortaleza, é do São Paulo ainda, tá? O jogador foi apenas por empréstimo para o Fortaleza e tá muito, muito bem lá na equipe do Fortaleza, tá? Tá indo muito bem. Então, é um jogador que o São Paulo não conta, né, tanto que foi emprestado, tá valorizado, então é um jogador que o São Paulo pode fazer grana com ele aí, que tá muito, muito bem alta lá na equipe do Fortaleza. Blog do São Paulo. São Paulo acompanha a valorização de Mailton. Nos bastidores, o São Paulo monitora de perto a evolução do Mailton. Recentemente, o clube recebeu consultas sobre a situação de Mailton, embora ainda não tenha uma proposta oficial para negociar. Com a valorização do atleta, a diretoria entende que uma venda pode representar uma importante entrada de recursos, especialmente diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo São Paulo. A venda pode ajudar aí nas finanças. A atual gestão busca equilibrar as contas sem comprometer o planejamento esportivo. Por isso, negociações envolvendo jogadores que não fazem parte dos planos imediatos são vistas como alternativas para fortalecer o caixa. Claro, né? É aquela questão, São Paulo tem que fazer grana a todo custo, né? Tem que vender jogador. Então, o William Gomes foi vendido no Porto, São Paulo vai ganhar grana porque tem uma porcentagem. Ótimo para o São Paulo, espetacular. Né? Qualquer jogador que o São Paulo tem uma fatia, que tem um percentual e for vendido, é bom porque vai entrar grana para o São Paulo. São Paulo tem que conseguir 180 milhões de reais em venda de atletas. Muita coisa, né? Então, a gente já vai ter que, obrigatoriamente, vender jogadores do elenco para bater essa meta. Aí pode ser o Bobadilha, pode ser vários jogadores da base, pode ser o Marcos Antônio, vai ter que vender. Então, qualquer grana com jogador é bem-vindo. E o Mailton nem está no São Paulo, está fora dos planos, está valorizado, recebendo consulta, aí, né? Não tem proposta ainda, mas recebendo consulta, então seria uma ótima negociar o jogador aí. O Mailton se encaixa nesse cenário. Como o jogador está vivendo em um bom momento, e caso chegue uma proposta considerada satisfatória, a tendência é que o São Paulo analise positivamente uma transferência definitiva do jogador. Enquanto segue defendendo o Fortaleza, o Mailton continua sendo observado tanto pelo São Paulo quanto por clubes interessados em seu futebol. Com a janela perto de ser aberta, né, vai abrir no dia 20, se eu não estou enganado, o lateral pode se tornar um dos nomes envolvidos em negociações aí no São Paulo, né? Então, vamos torcer para que chegue proposta, né? Teve várias e várias consultas, como o blog ressaltou aqui, mas proposta ainda não. Então, que chegue proposta para o São Paulo vender, porque qualquer graninha que entrar aí com negociação é muito bem-vindo aí para os cofres do São Paulo, né?